Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com governadores para discutir soluções para a cobrança de ICMS. Acompanhe com Paula Lobão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com governadores incomodados com as perdas de arrecadação dos estados por conta das mudanças feitas no ano passado no limite da cobrança de ICMS sobre combustíveis e energia. A medida foi adotada no governo Bolsonaro como forma de conter os preços. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, vai se reunir com todos os secretários estaduais de Fazenda para tentar achar uma saída. Já tem uma diretriz de que o governo federal quer fazer a recomposição, pediu para que essa recomposição pudesse ser feita dentro deste período de mandato, dos próximos 4 anos, e vai discutir uma média entre aquilo que nós achamos que é a perda, que é de 45 bilhões de reais, e a portaria feita no governo do presidente Bolsonaro, que apontava para 13 bilhões de reais de recuperação. O governador gaúcho, Eduardo Leite, disse que Fernando Haddad demonstrou muito interesse em encaminhar soluções aos estados. Segundo Leite, a perda dos estados já supera os 30 bilhões de reais. Ele demonstrou muito interesse e disposição em encaminhar solução para as demandas dos estados. São 4 pontos fundamentais que nós estamos discutindo. A questão da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD, transmissão e distribuição de energia, como já acontecia anteriormente, que gerou-se uma discussão a partir da Lei 192/94 do ano passado. A questão da não essencialidade da gasolina, permitindo a alíquota diferenciada sobre a gasolina. O tema relacionado não é nem de uma repercussão na União, mas foi em função de uma sanção tardia do presidente Bolsonaro sobre a lei que regulamentou o DIFAL, um diferencial de alíquota, que o ex-presidente Bolsonaro sancionou apenas no dia 4 de janeiro do ano passado, gerando uma discussão sobre princípio de anterioridade. No encontro, os governadores relataram à equipe econômica o receio de paralisia da máquina pública com a perda de recursos do ICMS, principal fonte de arrecadação dos estados. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cobrou uma solução urgente para o impasse. Então nós vamos ficar discutindo mais aqui, que tem talvez um interesse maior, como foi colocado, a compensação. De que maneira se dará essa compensação? Ela vai arcar 100% com nossas perdas ou será parcelado? Tudo bem, nós entendemos que o governo, ao parcelar, também está nos atendendo no momento em que ele aqui nos ajude a ter do Supremo o parecer favorável a esses temas, da essencialidade, ao mesmo tempo do DIFAL e do TUST e do TUD, porque isso impactará fortemente a nossa arrecadação e inviabilizará ainda mais a nossa gestão. Apesar de os governadores avaliarem a reunião como positiva, não ficou definido o valor nem o prazo para a compensação na arrecadação dos estados por parte do governo federal. A expectativa é que o tema seja discutido também durante os debates da reforma tributária no Congresso Nacional. Amanda Klein, importante que o governo federal, a princípio, ouça os governadores estaduais sobre essa discussão, que deve ser prioridade nesse assunto sobre a cobrança do ICMS. Adriana, não é surpresa nenhuma. Aliás, vários secretários da Fazenda avisaram no ano passado, alertaram que essa redução de imposto feito quase na marra sobre itens como energia, gasolina, combustíveis considerados essenciais naquele momento que você de fato tinha um aumento, uma alta do petróleo com impacto grande sobre a inflação, e isso tudo acontecendo num contexto eleitoral, num período eleitoral. A gente teve aquela apresentação de projetos por parte do governo federal e uma influência, uma pressão muito grande do governo para que fosse reduzido o imposto do Estado. Vocês lembram que o Bolsonaro entrou numa altercação com governadores, atribuindo a eles a responsabilidade pelo preço alto do combustível. Então, não era mais por causa do aumento do petróleo lá fora, em decorrência da guerra Rússia e Ucrânia. Não, passou a ser porque o ICMS cobrado sobre combustíveis, sobre energia era muito alto. Você pode até ter uma discussão sobre isso, mas
mas foi uma discussão muito apressada e com impacto enorme sobre o caixa dos governadores. A gente os ouviu dizendo agora que a estimativa é de uma perda de arrecadação de 45 bilhões de reais no ano. Só no Caixa de São Paulo, uma perda de 11 bilhões de reais. Aliás, pessoas do entorno do governador Tarcísio de Freitas, que na época era ministro do Bolsonaro e obviamente a favor da medida, reconhecem essa perda e isso tem impacto sobre todas as áreas. O ICMS é o principal imposto estadual, você tem repasses obrigatórios para áreas fundamentais como, por exemplo, educação e saúde, e todas essas áreas perdem com a arrecadação menor. Cabe a discussão, gasolina é essencial? Acho que não. Agora, a conta é um combustível fóssil, é um combustível poluente. Lógico que você pode argumentar de outra maneira sobre o diesel, por exemplo, já que temos uma matriz de transporte rodoviário, isso impacta sobre o preço dos alimentos, principalmente no bolso dos mais pobres. Aí sim, você pode fazer outra discussão, mas principalmente sobre a gasolina, que tipo de alíquota? E você tinha uma diferença muito grande entre os estados. Estados como Rio de Janeiro cobravam uma alíquota absurda de 34%, já outros como São Paulo era algo mais em torno de 25%. Todo mundo ficou com aquele teto de 17%. Os estados querem uma recomposição. De onde virá esse dinheiro? Sabemos que o cobertor é curto. Virá do governo federal, vai ter que recompor essa receita dos estados. Isso terá um impacto aí sobre as contas públicas, a área fiscal, que já anda bastante sensível e delicada, sobre a dívida pública, ou será enviado algum outro projeto, talvez para o Congresso, para, de alguma forma, recompor essa receita estadual, a receita dos estados com ICMS, é preciso endereçar esse problema, porque agora virou um problema de verdade. Você teve os estados com caixas abarrotados durante a pandemia, porque você teve um aumento muito grande das transferências, dos repasses do governo federal para os estados, mas isso acabou. Aí depois você teve a inflação, que acaba tendo um efeito positivo sobre o aumento da arrecadação, e você teve a reabertura da economia. Passado todo esse contexto, essas circunstâncias, a gente mergulha num problema de falta de caixa, de falta de receita, e os governadores indo todos a Brasília juntos, passando com o pires na mão para o governo federal. É mais uma bomba, mais um problema para o governo resolver.